Hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a educação: democracia e gestão democrática. Este tema fala da importância da participação, diálogo e transparência dentro da escola. A democracia é uma forma de governo em que o povo tem o direito de votar, de participar das decisões políticas, escolhendo seus representantes e expressando suas opiniões. Historicamente, surgiu na Grécia Antiga, onde os cidadãos se reuniam para discutir e decidir sobre os assuntos da sociedade, da cidade. Hoje, a democracia é entendida como um sistema que valoriza a participação, o respeito e a liberdade de todos. Nas escolas, a democracia se manifesta quando todos os alunos, professores, pais e comunidade têm voz e são ouvidos nas decisões. Isso garante um ambiente mais justo, participativo e educativo. Essa gestão democrática é uma forma de administrar a escola de modo participativo e transparente. Ela busca o diálogo constante entre todos os envolvidos no processo educacional. Então é isso. Para que uma educação escolar vá bem, as pessoas têm que estar engajadas, toda a comunidade tem que estar engajada no processo democrático dentro da escola, com participação ativa. É compreendendo a relação entre democracia e educação. A democracia e a educação têm uma relação muito próxima, pois uma depende da outra para se fortalecer. A democracia é um sistema que valoriza a participação, o diálogo e o respeito às diferenças. A educação, por sua vez, é o caminho para formar cidadãos conscientes, críticos e preparados para a vida em sociedade. Na escola, a democracia acontece quando todos têm voz, professores, alunos, funcionários e famílias, e participam das decisões do dia a dia. Quando o ambiente escolar é democrático, os alunos aprendem na prática o que é respeitar opiniões, dividir responsabilidades e tomar decisões coletivas. Assim, a escola se torna não apenas um espaço de aprendizagem, mas também de formação para a cidadania, onde se exercita o diálogo, a escuta e a convivência pacífica. Então é isso. Todos envolvidos, engajados numa causa importante de ter uma escola democratizada, com todos os envolvidos, famílias, comunidade, a gestão democrática da escola, tudo com o mesmo fim, formar cidadãos críticos para socializar de forma passiva, respeitosa, opinando e sendo críticos mesmo. Não ficar sendo massa de manobra para qualquer teoria que aparecer na sua frente, qualquer teórico falando algumas coisas que descredibiliza a democracia. Identificar os princípios, os principais autores e leis que sustentam a gestão democrática. A gestão democrática da educação é um princípio fundamental da escola pública brasileira, garantido por leis, apoiado por importantes educadores. Então, nós temos as leis que são fundadas, e temos também educadores, e temos também os pensadores que deixaram livros aí, muitos livros ainda, falando sobre, opinando, deixando o seu pensamento sobre democracia. Aqui nós vamos
falar de um deles, que é o Paulo Freire. É o principal pensador que defende a educação democrática. Para ele, ensinar não é apenas transmitir conhecimento, mas criar oportunidades de diálogos, reflexão e transformação social. Ele acredita que o aluno deve ser o sujeito ativo no processo de aprendizagem e que o professor deve incentivar a participação e o pensamento crítico. Então, Freire tinha essa preocupação, né? Que o aluno não fosse um depósito, né? Como ele deu o exemplo, de ser um banco, para ficar só depositando lá um monte de conteúdo e o aluno não saber nem o que fazer com todas aquelas informações, não ter tempo de dialogar, de pensar, de interagir com os outros. E ele diz que isso é muito importante para que o pensamento do aluno seja crítico. Anísio Teixeira também foi um defensor da escola pública, gratuita e democrática, acreditando que a educação é um direito de todos e essencial para uma sociedade justa. Então, aqui a democracia escolar, eles acreditam muito que se o aluno for um sujeito de pensador, de diálogo, um sujeito crítico, protagonista da sua própria história, é essencial para uma sociedade justa. Eu também acredito que seja, né? Porque agir democraticamente é respeitar o espaço do outro, é respeitar a opinião do outro, é saber ouvir o outro, é ser transparente com o outro, dando as suas opiniões. Eu acredito que faz muito sentido, né? Quem sou eu para não acreditar, né? Diante do Freire. Tem aqui também o Henrique Paro. Deixa eu ver se a minha hora não tá vencendo, gente. Tá. Tem aqui também outro pensador, que é o Vitor Henrique Paro. Vitor Henrique Paro é um dos principais estudiosos da gestão democrática no Brasil. Ele acredita que a escola pública deve ser realmente voltada para o povo, com base na participação de todos os envolvidos, professores, alunos, pais, funcionários e comunidade. Para Paro, a escola deve ser apenas um lugar de ensino de conteúdos, mas um espaço de convivência, diálogo e exercício da cidadania. Então, Paro já acha que a escola deve ser um espaço de convivência, ensino de conteúdos, mas um espaço de convivência, porque na verdade as pessoas têm que conviver uns com os outros para poder ser transparente nas suas opiniões e nos seus diálogos, nas suas ideias. Então, deixa eu ver aqui, o espaço de convivência, diálogo e exercício da cidadania. Então, né, tendo o diálogo, ele está exercitando a cidadania dele. Ele afirma que a educação é um direito de todos e que a gestão democrática precisa garantir esse direito de forma coletiva. A escola democrática, segundo Paro, é aquela que valoriza a escuta e o respeito às opiniões, onde as decisões não são impostas, mas construídas em conjunto. Assim, o diretor e os professores devem atuar como mediadores e não como autoridades absolutas. O objetivo é formar cidadãos críticos e participativos capazes de transformar a sociedade. Então aqui ele confirma ali também com Freire, né? Acredita muito que a educação ela transforma. É verdade, a educação transforma a pessoa, e a pessoa é um ser social.
Então, uma escola que tem uma gestão democrática, inclusiva, transparente, respeitosa, que sabe ouvir as pessoas, os alunos, todo o coletivo em unidade, realmente ela transforma a sociedade. Ela vai ser um sujeito crítico, um sujeito protagonista do seu próprio saber, e assim as coisas vão acontecendo. E o mundo e as pessoas vão sabendo ler o mundo ao redor. Olá, meu nome é Flávia. Vamos falar um pouco das leis fundamentais da gestão democrática escolar. A Constituição Federal de 1988 é a lei maior do país e é nela que o princípio da gestão democrática está estabelecido. O artigo 206, inciso 6, afirma que o ensino será ministrado com base no princípio da gestão democrática, no ensino público, na forma da lei. A Constituição torna a gestão democrática um direito e um dever inegociável dos diretrizes e bases da educação nacional, a LDB, número 9.394/96. É a lei que regulamenta a educação no país e detalha como a gestão democrática deve acontecer. O artigo 14 estabelece que o sistema de ensino deve garantir dois mecanismos essenciais para a gestão democrática: as dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico, da comunidade escolar e local em conselhos escolares e órgãos equivalentes. A LDB transforma princípios constitucionais em ação. Ela define o que o PPP deve ser construído por todos e que os conselhos escolares são as ferramentas para a comunidade exercer o poder de decisão. O Plano Nacional de Educação, o PNE, de 2014 a 2024, a Lei número 13.005/2014, define metas para a educação brasileira por 10 anos e reforma a gestão democrática. O plano exige a afetivação da gestão democrática em todas as redes de ensino, associada aos critérios de mérito e desempenho e por meio de consulta pública à comunidade escolar para a escolha dos diretores. A PNE obriga os governos federais, estaduais, municipais a garantir a gestão democrática seja plenamente implementada, fortalecendo a eleição de diretores pela comunidade. A gestão democrática escolar é crucial porque forma cidadãos, ao permitir que vivam a democracia, e promove a qualidade social da educação, garantindo as decisões, atende às necessidades reais da comunidade. A eleição dos diretores é escolhido pela comunidade escolar, professores, pais, alunos e funcionários, por meio de voto direto e secreto. Garante que a liderança tenha legitimidade, compromisso com o que a comunidade deseja. Conselhos escolares são órgãos máximos de deliberação com representação paritária de todos os segmentos. Decide sobre questões pedagógicas, administrativas, financeiras, exercendo controle social e participação. As assembleias estudantis e os grêmios, fórum onde estudantes debatem, deliberam sobre os próprios interesses e o ambiente escolar. O Grêmio Estudantil é o canal de voz e representação dos alunos. Elaboração coletiva do PPP, o projeto político-pedagógico, é um documento central da escola. É construído com a participação de toda a comunidade. É o momento de definir de uma forma consensual a identidade e os objetivos da escola. O projeto de mediação de conflitos, iniciativas onde os próprios alunos são treinados como os mediadores, para resolver desentendimento entre colegas, através do diálogo e da construção de acordos, substituindo a lógica puramente punitiva. Formas práticas de atuar na gestão democrática: estimular a participação dos alunos no Grêmio Estudantil atuante,
garantir a eleição e o funcionamento autônomo do Grêmio, oferecendo um espaço físico e tempo da agenda escolar para suas reuniões e projetos. Representação em colegiados inclui alunos formalmente como membros com voz e voto no conselho escolar. A assembleia de classe ou escola promover momentos regulares para que os estudantes debatam e proponham soluções sobre o dia a dia da escola, regras de convívios e uso de espaço. Transparência na gestão dos recursos, painéis de prestações de contas, criar um local visível, mural ou digital, onde a comunidade possa acompanhar a origem e o destino das verbas. A PNDD, recursos próprios. O Conselho Fiscal Ativo garante que o Conselho Escolar ou APM tenha um grupo responsável por fiscalizar e validar as contas periodicamente. Orçamentos participativos, discutir com os representantes da comunidade em reuniões de conselhos as prioridades do investimento para o ano ou semestre. Reuniões participativas com os pais e professores, conselhos de classes participativos, abrir o debate sobre o desempenho dos alunos para além dos professores, incluindo a coordenação, a direção em momentos oportunos, os próprios alunos ou os pais. Um foco pedagógico não punitivo. Encontros temáticos abertos, realizar reuniões com pais e professores para discutir temas específicos como combater o bullying e a transição de fases, o uso de tecnologia na aprendizagem, criações de canais de feedback, estabelecendo caixas de sugestões ou formulários digitais para que os pais e professores contribuem com ideias para o projeto político-pedagógico e a rotina da escola. Incentivar projetos coletivos, elaborações coletivas no PPP, conduzir oficinas e grupos de trabalhos envolvendo todos os segmentos para revisar e construir o projeto político-pedagógico, garantindo que esse seja a cara da comunidade. Clubes e oficinas que apoiam a criação de clubes e projetos liberados por alunos e professores, leitura, ciências, artes, esportes, estimulando a autogestão e a liderança. Mutirões comunitários, organizar a participação de pais, alunos, funcionários e mutirões de melhorias e manutenção da escola, pintura, jardinagem, fortalecendo o senso de pertencimento. Avaliação participativa. Pesquisas de clima escolar, aplicar anualmente questionários para todos os segmentos, avaliarem o ambiente, a gestão e a qualidade de ensino e as relações interpessoais na escola. A avaliação do PPP, usar os resultados das pesquisas do desempenho pedagógico como insumo para autoavaliação e revisão periódica do PPP. O feedback constante, criar o hábito de solicitar feedbacks aos professores, funcionários sobre as decisões da gestão, ajustando os processos internos com base nas sugestões das equipes. Democracia e gestão escolar. A democracia, o ideal do governo é a sociedade baseada na participação, diálogo e respeito às diferenças. A gestão democrática escolar é a aplicação desses ideais no ambiente escolar e no princípio legal, na CF 88 e na LDB 96, que orienta a administração das escolas públicas em 3 pilares: o envolvimento de todos os alunos, pais, professores, funcionários na tomada de decisões através de órgãos colegiados como o Conselho Escolar e o Grêmio, transparência, prestação de contas clara sobre o uso dos recursos financeiros e resultados pedagógicos. A autonomia capacita da escola de definir seu próprio caminho, o seu projeto político-pedagógico, o PPP, de uma forma coletiva e não imposição externa. Boa noite, me chamo Alessandra
Estamos cursando pedagogia, estamos no último semestre e conseguimos. E temos que ser gratos, né? E foi um prazer conhecer os professores, conhecer a Campos Sales, conhecer meus colegas, principalmente as pessoas que acreditaram no meu potencial, né? E temos muita coisa pela frente, basicamente, depois aqui. Mas vamos lá. Eu vou falar sobre os desafios, né, enfrentados, né, na gestão democrática, né? O quanto é impactante nas escolas, né? E um dos principais, né, desafios são a história, né, a história cultural. O quanto impacta, né? Cada aluno é de um jeito, cada aluno tem uma cultura e a cultura escolar antes era muito tradicional e agora ela é inovadora. Algumas são inovadoras, né? E o quanto isso impacta aos pais, os alunos, principalmente os pais, os filhos, na verdade, o quanto isso impacta. E para as crianças, tudo é novo, basicamente. E quando o aluno entra numa escola inovadora, ela vê muitas coisas diferentes, onde antes estudava, né, outra escola que era tradicional, né, era muito regrada, era apostilas, não tinha muita coerência sobre algumas, né, as atividades que eram abordadas no meio escolar. E já inovadora, você entra numa escola inovadora, você vê muita coisa diferente, muita. Sendo uma escola, né, cada uma tem de uma forma, né, mas a escola, tem escolas que são assim, você entra nela, o projeto é totalmente diferente, os projetos, né, elas focam muito no meio da ludicidade, do cuidado ao próximo, ao cuidar da natureza, né? Cuidar sempre da natureza, saber os sabores, né? O quanto a música é importante. E realmente é importante, muito importante mesmo, porque é onde o mundo inteiro tem, né? O mundo todo tem música. E eu toco piano e eu sinto no meio da música a calmaria. E, e ajuda muito na memorização também, ao focar, né? E a música não é só uma brincadeira, é um aprendizado, né? E o brincar também é um aprendizado, né? Na educação infantil. E onde traz muita criatividade, pode ser abordado dependendo dos temas da brincadeira, pode se encaixar com, com a formação do aluno, né? E assim, é muito bacana. E eu gostei de presenciar, né? Ainda tem muita coisa pela frente, né? Temos, né, escolas, né? Temos escolas que podemos conhecer, né? Que isso tem muitas inovadoras, né? E é um lugar que eu amei, que eu gosto mesmo. Não gosto da tradicional. E vamos lá. E a outra, né? Outro desafio na gestão é a falta de formação entre os professores, que pode acabar sendo, né,
acabam sendo adquiridas, né, em algumas escolas. E isso não é bom, porque sem a formação, o aluno não aprende, né? E, e assim, o gestor ele tem que saber conduzir de forma correta os professores para não ter atrito lá na frente e sempre fazer continuidade nas formações e ver o que antes deu errado e o que ele pode adaptar e melhorar. E é isso. A gente tem que analisar, né? Os gestores, né? Tem que analisar na verdade e ver durante a formação o que cada professor pode dar, né? O melhor de si e o que pode melhorar. E principalmente os professores que estão iniciando, né? Tem que ter essa formação e sendo principalmente ter cursos adequados, né? Cursos assim sobre a faixa etária também, né? E eu vi alguns cursos de educação infantil muito importantes. O quanto a infância, né? Trazer a infância, o quanto a infância é importante, o brincar é importante. E quais atividades são boas também, né? Porque a educação vai se atualizando, né? E a tecnologia também tá vindo aí. E eu acho que os professores têm que saber, não só os professores, né? O gestor também tem que saber e se adaptar com a inovação. E outro desafio também é a burocracia, né? Administrativa que tem no meio escolar. E a responsabilidade do gestor, né, é fazer relatórios, né, dos alunos e fazer a documentação e entender sobre as normas. Com isso, né, fechando esse tema, né, a gestão democrática é um modelo administrativo onde pode ser administrado entre os gestores, onde, né, pode trazer a comunidade, os professores, os alunos sobre os temas que serão abordados, sendo, né, nas formações, para saber o que pode adaptar, melhorar no meio escolar, o que está faltando, né, para os alunos terem uma boa formação depois, né, de acabar o ciclo também, né, e quanto no meio disso, na formação, né, entre o diálogo entre os pais, pode construir algo bem significativo para todos, não só para um lado, né? E o quanto, refletindo sobre isso, né? Quanto é importante o direito, os deveres a respeito, né? O respeito, como se fala? A comunidade ser mais crítica, o quanto é importante ser crítico em tudo, né? E é isso.